Aí sim, minha galera abençoada. John Olok na voz. E hoje a gente vai mergulhar numa das cartas mais curtas, mais diretas e mais práticas de todo o Novo Testamento. É um verdadeiro manual de instruções para botar ordem na casa, ou melhor, na igreja. Pega a visão. Hoje a gente vai desenrolar a carta de Paulo a Tito. A gente vai ver o apóstolo Paulo, o coach espiritual mais sinistro da história, mandando um papo reto pro seu parça Tito, que ficou pra trás numa ilha cheia de gente complicada para resolver umas tretas na igreja local. É uma carta cheia de conselhos práticos sobre liderança, sã doutrina e como a nossa fé deve se transformar em atitudes da hora no dia a dia. Se você quer aprender como viver a fé de um jeito relevante, que faz a diferença na sua família, no seu trampo e na sua quebrada, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve aí, porque a fita de hoje é um guia pra gente parar de ser crente de boca e virar crente de atitude? Bora nessa! Pra gente pegar a visão dessa carta, a gente precisa primeiro entender o cenário da treta. O apóstolo Paulo e seu discípulo, um cara de responsa chamado Tito, tinham passado pela ilha de Creta e plantado umas igrejas lá, mas eles tiveram que meter marcha e o Paulo deixou o Tito para trás com uma missão punk, colocar em ordem as coisas que ainda restavam e de cidade em cidade estabelecer presbíteros. Tito 1:5. Basicamente, o Paulo falou: aí Tito, meu parça, a semente foi plantada, mas o mato tá crescendo junto? A igreja tá meio bagunçada, cheia de gente falando besteira. Fica aí e bota ordem na casa. Levanta uns líderes de verdade e ensina a galera o caminho certo. E a missão não era fácil, não! O próprio Paulo cita um poeta local para descrever a galera de Creta. Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Tá ligado no nível do desafio? Era tipo tentar organizar uma festa de condomínio onde todo mundo quer dar um jeitinho e ninguém quer trabalhar? A igreja de Creta estava cheia de gente com a teologia torta e o caráter mais torto ainda. Capítulo 1. O líder de verdade. A primeira coisa que o Paulo manda o Tito fazer é levantar líderes, os presbíteros ou bispos. E ele não dá moleza não! Ele passa o checklist, o RG completo do cara que pode ser líder na igreja de Deus. Não é sobre ter carisma, saber pregar bonito ou ter muito seguidor no Instagram, não. É sobre caráter. Isso aqui é ouro, anota aí. O líder cristão, segundo Paulo, precisa ser irrepreensível. O cara não pode ter o nome sujo na praça, não pode dar margem pra fofoca. Marido de uma só mulher, fiel no seu casamento, um cara de família. Ter filhos crentes e que não são rebeldes. A liderança dele começa em casa. Se ele não consegue botar ordem na própria família, como vai cuidar da igreja? Não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Basicamente, ele não pode ser arrogante, pavio curto, cachaceiro, brigão ou interesseiro, hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. O cara tem que ser gente boa, ter o coração voltado para o que é certo, ser equilibrado, justo, ter uma vida consagrada e ter domínio próprio. E, finalmente, o requisito teológico, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1:9. Ele precisa manjar da palavra de verdade, não para mostrar que sabe, mas para ensinar a galera o caminho certo e para desmascarar os faladores de vento. Para Deus, a primeira qualificação para liderança não é o dom, é o caráter. Não adianta nada o cara profetizar e curar se a vida dele em casa e nos negócios é um lixo. Paulo termina o capítulo 1 dando uma dura nos falsos mestres que estavam causando a maior confusão em Creta. Eram uns caras que misturavam a lei judaica com umas fábulas doidas, uns gurus que ensinavam o que não deviam só para ganhar um dinheiro. Paulo manda o papo reto pro Tito, repreende-o severamente para que sejam sãos na fé. Capítulo 2, a fé na prática, o evangelho no dia a dia. Depois de falar sobre a liderança, Paulo agora desce pro chão de fábrica. Ele vai dar instruções práticas para todo tipo de gente na igreja. Ele tá dizendo que a sã doutrina não é para ficar só na cabeça, ela tem que descer pro coração e se transformar em atitude. Imagina que a sã doutrina é a melhor receita de bolo do mundo, escrita pelo melhor chefe.
Não adianta nada você decorar a receita, saber a quantidade exata de cada ingrediente, discutir se o fermento é da marca X ou Y, se você nunca for para a cozinha e fizer o bolo. A teologia sem prática é só uma receita na gaveta. O que alimenta de verdade é o bolo pronto, a vida transformada. Moral da história: Paulo agora vai dar a receita de como a fé deve ser vivida na prática. Se você está curtindo esse manual prático, já deixa um tamo junto nos comentários. Ele dá um papo reto para cada grupo. Para os homens mais velhos, sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Basicamente, tiozões sejam um exemplo de maturidade e equilíbrio para a molecada. Para as mulheres mais velhas, sejam sérias no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. E a missão delas? Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quebrada sinistra! O comportamento delas em casa era um testemunho poderoso do evangelho. Para as mulheres mais novas, aprendam com as mais velhas a construir um lar de responsa. Para os homens mais novos, sejam moderados. E em tudo, Tito, te dá por exemplo de boas obras. Tito tinha que ser um modelo vivo do que ele pregava. Para os servos ou empregados, sejam sujeitos aos seus senhores, agradando-lhes em tudo, não sendo respondões, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade. Por quê? Para que em tudo sejam um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Até o jeito que o crente trabalha, com honestidade e respeito, serve de enfeite, de propaganda positiva para o evangelho. E aí Paulo amarra tudo isso com a razão de ser, o motor por trás de todo esse bom comportamento. E aqui vem um dos resumos mais lindos do evangelho. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Chudoro 2 e 11 e 14. Pá! Quebrada celestial, meu parceiro! A gente não vive certinho para ser salvo. A gente vive certinho porque a gente foi salvo pela graça. A graça de Deus não é uma licença para pecar, é o poder que nos ensina a dizer não para treta e a viver uma vida da hora, na expectativa da volta de Jesus. Capítulo 3. O crente como cidadão e a lembrança da graça. Para fechar a fita, Paulo amplia o foco. A gente já viu o crente como líder e o crente na família e no trabalho. Agora, ele fala do crente como cidadão, ele manda o papo pro Tito, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Basicamente, Tito, ensina a galera a ser cidadão de bem, respeitem as autoridades, obedeçam às leis, estejam prontos para ajudar a comunidade. Não saiam por aí falando mal dos outros, não sejam briguentos, sejam humildes e tratem todo mundo com respeito. O testemunho do crente na sociedade é fundamental, e para ninguém ficar arrogante, se achando melhor que os outros, Paulo manda o lembrete da humildade. Ele diz: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ele está dizendo: galera, não esqueçam do esgoto de onde Deus tirou a gente. E aí ele finaliza com outro resumo espetacular da salvação. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador.
para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3:4-7. A salvação é 100% pela misericórdia e pela graça de Deus, através da obra do Espírito Santo por causa de Jesus. Não tem nada a ver com a gente ser bonzinho. A carta termina com umas instruções finais, uns salves pra galera e a bênção final. Um manual curto, mas uma bomba de sabedoria prática. E aí, minha galera, que carta sinistra! A carta a Tito é um verdadeiro GPS pra gente viver a nossa fé de um jeito que faz sentido, que impacta a nossa realidade. Ela nos ensina que doutrina e prática andam juntas. Não adianta ter a teologia certa se a nossa vida tá torta. O GPS da vida é a palavra, esquece! E essa carta é a prova de que a nossa fé tem que ser vista na nossa casa, no nosso trampo, na nossa cidade, no jeito que a gente trata as pessoas. Agora quero ouvir o seu papo reto. Qual desses conselhos práticos do apóstolo Paulo mais falou com você hoje? A lista do líder? As dicas para a família, ou o papo sobre ser um bom cidadão e como a gente pode, na prática, ser um ornamento da doutrina de Deus na nossa quebrada? Solta o verbo nos comentários. E se esse manual prático te deu uma nova visão sobre como viver a fé, já sabe, né? Dá aquela moral monstra, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto nessa busca por uma fé de atitude. Paz!